Olá, eu sou o João Álvaro, voluntário do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras, e o propósito dessa ocasião é o de contribuir com a divulgação de vídeos que fazemos semanalmente aos domingos. E se você tem interesse na aquisição desses vídeos, se você tem interesse na visualização desse conteúdo com a temática espírita e ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, que o faça. Assim, vocês serão notificados e poderão usufruir do conteúdo elevado de tais postagens. Some-se a nós nessa empreitada de amor e juntos faremos a maior caridade que podemos exercer em favor da doutrina espírita, que é a sua divulgação. Nós espíritas sempre iniciamos as atividades fazendo uma prece. Então, vamos elevando o nosso pensamento ao plano maior, buscando a sintonia com os companheiros espirituais, pedindo a eles que nos proporcione paz e equilíbrio, para que possamos, nessa ocasião, somarmos mais entendimento sobre as bem-aventuranças do nosso Mestre Jesus, nos apoiando em seus exemplos de amor, de fé, facilitando e pavimentando assim a nossa jornada evolutiva. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, assim seja, graças a Deus. E hoje, trazendo o seguinte tema: perante o corpo. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, cujo título é o Bem-aventurados os aflitos, mais precisamente no item 26, que trata das provas voluntárias e verdadeiro cilício. Cabe aqui, antes de mais nada, definir o termo cilício, que é uma antiga veste ou cinto de tecido áspero, usado sobre a pele como uma penitência. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, os espíritos superiores nos passam a seguinte mensagem: perguntais se é permitido abrandar as vossas provas, ou seja, é permitido suavizar, amenizar as vossas provas? E essa pergunta, ela nos remete a algumas outras, como: é permitido
ao que se afoga procurar salvar-se? A quem se espetou num espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? Ora, estamos aqui encarnados em um planeta de provas e expiações. A nossa finalidade única é o de evoluir espiritualmente, trabalhando situações que não foram superadas em outras oportunidades, em outras existências, em outras encarnações. As provas, elas têm a finalidade de exercitar a nossa inteligência, assim como a nossa paciência e também a nossa resignação frente a tais provas, frente ao que podemos chamar de vicissitudes da vida. Essas vicissitudes são comuns a todos que estão aqui encarnados, utilizando esse corpo físico. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência na matéria. Experiência essa muito rápida, muito breve, quando comparado à nossa condição de espíritos imortais que somos. Nós temos a eternidade pela frente. E fazendo o bom uso da inteligência, da paciência e da resignação, nós conseguiremos esse objetivo de forma mais dinâmica, né? Não confundir resignação com conformismo, né? Existe uma distância abissal dos dois termos, né? Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo Franco, no livro Plenitude, ela utiliza o termo resignação dinâmica para definir uma resposta positiva, uma resposta ativa em nosso melhor frente às vicissitudes da vida. Seria agir em conformidade com as leis divinas e continuar a caminhada, fazendo o nosso melhor, sabendo que estamos sempre amparados pela espiritualidade. Eles estão sempre apostos ao nosso lado, dependendo apenas e tão somente de nós, para que esse suporte espiritual se dê, dependendo de nossas escolhas, de nossas ações. Nós temos nosso livre-arbítrio e cabe somente a cada um de nós
fazer ou não bom uso dele. Então, claro que é legítimo buscarmos amenizar os sofrimentos, fazendo bom uso das ferramentas às quais somamos a nossa condição espiritual ao longo dessas nossas existências. Nós vamos aumentando essa bagagem espiritual e ela vai nos capacitando a superar os obstáculos necessários para a nossa amplitude espiritual. Essas provas, elas se dão na exata necessidade de nosso aprendizado, né? Não podemos e não devemos querer, entre aspas, nos livrarmos das provas, como se fosse possível apenas descartá-las, deixar para trás, abandoná-las. Não se trata definitivamente de abandoná-las, e sim superá-las, assimilar o conteúdo de aprendizado que elas nos trazem e superá-las. Essa é a ideia. Pensemos, nossa finalidade de estarmos aqui, encarnados, de evoluir, utilizando o corpo físico, como dissemos há pouco, exato para que isso ocorra, numa experiência muito curta, muito rápida, Os silícios, os sacrifícios envolvendo o corpo físico devem ser abreviados o máximo possível pelas nossas atitudes e escolhas. Findando essa experiência física, voltaremos à pátria espiritual, nossa verdadeira pátria, carregando conosco apenas e tão somente o que conseguimos somar espiritualmente. Carregaremos apenas o nosso patrimônio espiritual, moral. As virtudes adquiridas transformam-se em parte integrante da nossa condição. É o que dissemos há pouco, a nossa bagagem espiritual. E essa bagagem espiritual, ela é pré-requisito para sairmos desse planeta de provas e de expiações e adentrarmos o tão desejado planeta de regeneração. Passo seguinte a todos nós que estamos aqui e que nos encontramos encarnados. Então, perante o corpo físico, que ele possa ser o instrumento que pavimentará esse trecho da nossa caminhada, da nossa jornada. Pensemos nisso. Muita paz a todos.